Nós estamos orando com os salmos e temos o privilégio de, nesse momento, olharmos para o salmo de número 8. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse salmo tão especial e, juntamente, vamos refletir no que Deus quer nos ensinar por meio desse louvor, dessa poesia, dessa oração. Hoje eu quero pensar com você. Louve a Deus. Simplesmente louve. Orar é pedir. Orar é agradecer. Mas, acima de tudo, orar é louvar. Ou seja, é reconhecer quem é o Deus a quem nós oramos. Existe, entre tantos outros, um salmo no saltério que é essencialmente um hino de louvor. No caso, o Salmo 8. Ele começa no versículo 1 e termina no versículo 9 de maneira idêntica, louvando a glória de Deus. Aliás, existe uma canção gospel moderna que, de maneira muito efusiva, ela enfoca no refrão a necessidade de louvor a Deus. E é verdade, Deus deve ser louvado por causa do que Ele é, por causa do que Ele faz em nossa vida, mas também Deus deve ser louvado e reconhecido apesar do que esteja acontecendo conosco, ou com quem nós amamos, ou em nossa volta. E isso inclui adorar a Deus mesmo diante de uma situação difícil, triste, complicada, conflituosa que estejamos enfrentando na vida. A letra dessa música, ela é muito interessante, porque ela diz que Deus, ele não rejeita a oração, porque a oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer, porque quando ele estende a sua mão, é a hora de vencer. E o refrão diz: então louve, simplesmente louve. Tá chorando? Louve. Precisando? Louve. Tá sofrendo? Louve. Não importa, louve, porque o teu louvor invade o céu. Nós precisamos louvar e adorar a Deus pelo que somos, pela forma que ele nos fez, pelo jeito que nós somos. E não sei se você já parou para pensar o que nós somos verdadeiramente. Nós somos a sua mais bela obra, a coroa da sua criação, criados para o louvor e honra da sua glória. Tanto que Jesus, mesmo sendo Deus, ele humilhou-se a si mesmo e, tomando a forma de servo, ele veio a esse mundo e se tornou um como nós. O Salmo 8, ele vai justamente tratar dessa natureza humana diante da soberania divina e como as duas se interrelacionam. Deus, ele abençoa o ser humano e o ser humano reconhece a Deus por meio do louvor às suas obras. Então, o que seria a oração? A oração é o momento em que o abençoador e o abençoado se interrelacionam em Cristo, e por isso nós sempre oramos em nome de Jesus. Bonhoeffer, um grande pastor do século passado, morto por conta do nazismo, quando meditava nos Salmos, ele disse que a criação e todas as obras existem por causa de Jesus. Assim, nós agradecemos a Deus pela majestade da criação, com e por intermédio de Jesus Cristo, a quem nós pertencemos. Queridos, diante da grandiosidade de Deus, só resta a você e a mim explodirmos em louvor. É o que somos chamados a fazer nessa poesia em forma de música e de oração, conhecida como Salmo 8. Os salmos são remédios para a nossa alma.
E certamente, dentre esses remédios, nós também temos aqueles que são estimulantes, motivadores para a nossa vida de adoração a Deus. Então, deixe-me dizer uma coisa para você. Quando você estiver passando por qualquer circunstância na vida, seja ela boa, seja ela ruim, lembre-se de louvar a Deus. Davi fez isso, oferecendo a Deus um hino de exaltação. E já no versículo 1, ele abre esse louvor, reconhecendo quem é Deus e o que Deus faz. E assim está escrito: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada no céu. Os nomes de Deus revelam quem Deus é, revelam os seus atributos, as suas características, o seu caráter. Davi usa duas vezes o termo Senhor. O primeiro Senhor, ele está se referindo ao Iavé, ao eu sou, ou seja, ele está se referindo a quem Deus é. E o segundo, o Senhor, ele se refere a uma qualidade fundamental de Deus, ou seja, Deus é soberano, maior do que todas as coisas, criador de todas as coisas. Davi, ele está louvando a Deus por Deus ser quem ele é, soberano sobre todas as coisas. Louve a Deus, chamando pelo nome, chamando pelo que ele é. Ele é Senhor, mas ele é Senhor nosso, seu, íntimo, pessoal. Os personagens bíblicos usaram vários nomes para se referirem a Deus. E o mesmo nós podemos e devemos fazer hoje, quando oramos, como quando cantamos. Uma lista rápida para você lembrar. Quando você orar, quando você louvar, louve ao Iavé Shammah, o Senhor que está presente. Louve ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ao Iavé Raá, o Senhor é o meu pastor. Louve ao Iavé Jirê, Deus proverá. Ao Iavé Tsequenu, que é o Deus que é a justiça nossa. O Iavé Nissi, Deus é a minha bandeira. El Elyon, o Deus é o mais elevado, é o forte dos fortes. Ou louve simplesmente a Deus, ao Adonai, ao Senhor, ao Eterno, ao que cuida de mim, ao que cuida de você. Senhor, Senhor nosso, que Deus seja sempre íntimo, pessoal da tua vida. Davi começa assim, e ele prossegue nesse louvor, ele prossegue apresentando verdadeiros contrastes entre adoradores e adversários de Deus. E olha como ele faz isso, que coisa linda. Verso 2: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. O que ele está falando? Que existe uma dependência necessária e integral àqueles que são chamados como filhos de Deus. Para receber as bênçãos de Deus, precisamos ser como crianças, às vezes como bebês recém-nascidos, para recebermos as bênçãos de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa purificar o seu coração, ter um coração tão puro e inocente e humilde quanto ao de uma criança. E a grande máxima de uma criança é que ela sabe que ela não tem o poder ou a força para fazer as coisas por conta própria, por isso elas dependem dos pais simplesmente para tudo. Os pais são como uma fortaleza para os seus filhos, e Deus, ele quer ser assim para os seus adoradores. Louve a Deus por isso. Deixe Deus ser o seu refúgio. Pessoas arrogantes, orgulhosas, são insensatos, se acham autossuficientes e aqui são comparados como adultos, porque eles pensam que não dependem de ninguém, não dependem de Deus, somente das suas próprias forças, e Deus os compara a adversários, e Deus cala a boca de todos eles, sabe por meio do quê?
por meio da humildade de um filho seu. Humildade sempre cala a arrogância. No verso 3, quando, e não se, quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Ou seja, a grandeza de Deus é demonstrada por uma linguagem chamada antropomorfismo, ou seja, ele usa uma comparação para dizer, esse mundo é grande, magnífico, no entanto as estrelas Deus conhece e chama pelo nome. Tudo que a gente consegue olhar com os nossos olhos foi criado como se pelo dedo de Deus, nos mínimos detalhes. Aprenda a contemplar a beleza da criação de Deus. Pare um pouquinho em meio à correria, respire um pouquinho e contemple a beleza da criação. Olhe mais para o céu e veja a lua e as estrelas. Veja mais o sol, as nuvens, a chuva, as plantas. Contemplar é terapêutico, e Davi contemplava a obra da criação de Deus, e o que ele fazia? Ele louvava a Deus pela grandeza. Eu quero desafiar você a fazer a mesma coisa. Ao terminar essa reflexão, procure uma janela e olhe para o céu. E louve a Deus pelo céu que ele colocou como teto sobre a sua cabeça. Louve a Deus pela sua grandiosidade. Louve a Deus por ser inatingível e, ao mesmo tempo, ser pessoal, ser pai, te amar. Ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas até hoje pelo seu poder. E a despeito do que você esteja passando, seja o que for que você esteja enfrentando, Deus nunca é pego de surpresa. Tudo está sob o controle soberano dele e sempre estará sob o controle de Deus, porque Deus, ao contrário de nós, ele vê o todo, começo, meio e fim, e não pequenos recortes, como estamos envolvidos neles. No 4, ele diz, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, ou os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Esse trecho é tão lindo, que ele vai ser citado 3 vezes lá no Novo Testamento. Tamanha beleza e grandiosidade, porque esse texto, ele faz uma comparação com a pessoa de Cristo, com a humanidade de Cristo. Eu e você, nós somos pequenos, insignificantes no sentido de que a nossa vida é transitória, a nossa vida é limitada, a nossa vida é como a neblina, é como um sopro que logo passa. Nossa vida é como o pó. Diante da criação de Deus, do universo, das matas, dos mares, dos seres vivos, nós somos pequenos, mas, entretanto, nós somos filhos dele, criados por ele e cuidados por ele. Deus cuida de quem ele criou. Então descanse, louvando o nome do Senhor. Nós somos fracos, imperfeitos e limitados, mas servimos a um Deus forte, perfeito, santo, ilimitado. Louve a Deus por isso. Exploda em adoração, como fez, por exemplo, o compositor conhecido no Brasil, o Armando Filho, quando ele escreveu uma música simples, mas diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você, e por isso, de acordo com o Salmo 8, levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Nós somos tão especiais aos olhos do Senhor,
que devemos cuidar e dominar. Sabe sobre o quê? Versos 7 e 8 nos contam. Sobre todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Nós somos responsáveis pelos seres criados por Deus e, como tais, nós temos responsabilidade de cuidar deles com amor e cuidar deles com o devido zelo. Mas nunca podemos nos sujeitar a eles como se eles fossem seres humanos. E isso acontece, infelizmente, com muitas pessoas que tratam os seus pets como se eles fossem filhos ou pessoas humanas. Do jeito que Davi começou, ele termina essa linda oração. Ele apresenta um louvor final no versículo 9. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome sobre toda a terra. Ah, Deus, como eu te amo. Ah, Deus, como o Senhor é maravilhoso, que criou tudo isso e criou a mim, limitado, finito, totalmente, Deus, frágil, e mesmo assim o Senhor me ama a ponto de mandar seu filho a morrer em meu lugar. Todo louvor, querido, ele começa e termina reconhecendo quem é Deus. E sabe quem é Deus? Ele é Senhor. Ele é Deus eterno e soberano e, ao mesmo tempo, ele é relacional, ele é íntimo, ao ponto de amar os seus filhos e vir morar não só no meio deles, como dentro de cada um deles. Esse é o Senhor de Davi. Esse é o meu Senhor. Esse é o teu Senhor. Louve a Deus. Simplesmente louve. Ele sempre estará aí ao seu lado para ouvir a sua adoração. E é o que eu te convido a fazer agora. Feche teus olhos e vamos louvar a Deus em oração. Te louvamos, ó Deus, pela vida, pelo simples ato de respirar, de poder deitar, ó Deus, no conforto do nosso lar e dormir e acordar para as atividades de um novo dia. Te louvamos pela alegria, pela paz, pela certeza da salvação. Te louvamos, ó Deus, até pelas dificuldades em que passamos. Te louvamos, Deus, por cada um que lutou e que pode comemorar a vitória da recuperação e da cura. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que enfrentam ainda o sofrimento e ainda assim reconhecem o seu amor, o seu conforto em suas vidas. Te louvamos pela tua palavra, viva, eficaz e verdadeira, a tal ponto, ó Deus, de nos confrontar e nos convencer. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o nosso grande Deus, e ainda assim o Senhor se importa conosco. Por isso, nós te louvamos, simplesmente te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.